essa sua identificação do autoconhecimento é extremamente importante, né? Nós precisamos nos conhecer e não precisamos negar que em alguns momentos nós realmente agimos de uma forma que nós não gostaríamos. Falamos Sim, algumas coisas que não gostaríamos de ter dito. E na maioria das vezes o conflito acontece justamente porque parece que as pessoas que são mais próximas a nós são aquelas que nós magoamos mais. Porque parece que nós temos, pelo fato da intimidade que temos, pelo fato da familiaridade, parece que a gente tem o direito de ferir ou de magoar essas pessoas de alguma forma. E isso vamos dizer assim, é um desafio constante para todo mundo, nos claro. vínculos de relacionamento, sejam eles mais próximos ou não. Então, esse conhecimento é extremamente importante. Aproveitando aqui e subligando isso, eu afirmaria o seguinte, que talvez dos personagens que nós mais entendemos assim, é uma contradição, é talvez você analisar a vida de Davi. Davi que, em algum determinado momento, foi considerado, tido por Deus como homem segundo o seu coração. Olha que incoerência, talvez. Davi é um homem que passou por momentos de pecados gravíssimos, não precisamos citar eles aqui, né? Mas no momento em que Davi foi confrontado com o Senhor, ele imediatamente, humildemente aceitou ali a sua transgressão e até em uma determinada ocasião ele foi permitido que ele escolhesse, que ele passasse por um juízo humano ou divino. E ele optou, falou: eu prefiro a justiça e a misericórdia do Senhor, porque os homens seriam implacáveis comigo. Ele reconhecendo a natureza humana. Então, normalmente, a atitude dele era assim: Senhor, misericórdia, errei, pequei, e agora? Então, muitas vezes, Davi entendeu que Deus, muitas vezes, ele não está preocupado com o pecado que cometemos. Não está, porque ele está pronto a perdoar. E isso é claro na palavra de Deus para nós. Quando nós entendemos isso, nós, muitas vezes, nos desculpamos, ou seja, tiramos a culpa de nós, porque o que mais adoece, mata, é quando nós mesmos não nos perdoamos, nós não conseguimos entender ou aceitar que Deus tem essa capacidade redentiva de perdoar os nossos pecados. Né? Então, normalmente, a ideia, não, Deus não está preocupado com o nosso pecado, mas ele está preocupado com a nossa atitude diante do pecado. É como o aprendizado. Nós trabalhamos na área escolar e lidamos com essa natureza. Nós lidamos ali com alunos de 3 anos de idade, alunos de 17 anos de idade. E são naturezas, e você percebe essa diferenciação que você disse em relação ao seu filho. E aí, às vezes, você está atendendo um aluno ali de 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos, eu levo ali, a gente tem que, em algumas situações que eles cometem alguns equívocos, alguns erros, ou algumas coisas reprováveis. E muitas vezes, quando eu estou conversando com esses jovenzinhos, eu faço a seguinte pergunta: você sabe o que você fez? A gente já sabe tudo, mas você leva ele a uma reflexão. E aí, às vezes, ele, tal, e ele, cada um reage de uma forma, cada um conta de uma forma, mas tem alguns. E teve um dia que eu estava atendendo um jovenzinho, ainda novo, acho que ele tinha por volta de uns 8, 9 anos de idade. E quando eu disse para ele: você sabe o que você fez? Sim, sim, diretor, eu sei o que eu fiz. Eu sei que foi algo muito grave, eu sei que foi algo reprovável, eu sei que é algo vergonhoso, porque se você chamar meu pai e minha mãe aqui, eu vou apanhar e eu vou ser castigado, tal, eu tenho consciência disso. E aí eu falei: então, mas você, qual vai ser sua atitude agora? E ele foi muito categórico, ele olhou nos meus olhos e falou assim: eu sei que eu posso errar novamente, mas nesse ponto eu gostaria de lhe garantir: eu não te darei trabalho, eu não voltarei aqui jamais para tratar desse assunto novamente. Cara, ele me surpreendeu. E eu disse para ele assim: puxa vida, rapaz, você me surpreende. A sua coragem, a sua sinceridade já faz com que eu entenda que não faz mais sentido você ficar aqui. Porque no meu modo de ver, e a gente está aqui com uma questão disciplinar, a disciplina ela é redentiva, ela não é punitiva.
Então, se Perfeito. você já no seu próprio sentimento, você já teve consciência dessa gravidade, você já está disposto a mudar a sua atitude daqui para frente, não faz mais sentido você estar aqui comigo. E outra coisa, eu não vou chamar seu pai e sua mãe aqui não, porque eles poderiam realmente agora tratar esse assunto, poderia lhe castigar, você iria apanhar, certamente, e entenderia por que estaria apanhando, mas eu quero tratar isso de outra forma. Eu quero simplesmente fazer aqui um concerto contigo. Simplesmente de que você não pratique mais isso, de que isso não aconteça mais, porque os seus colegas, seus professores, sua família, vão realmente achar isso muito constrangedor. E ele, os seus olhos brilharam e depois lacrimejaram. E ele disse: olha, diretor, muito obrigado pelo tratamento que você está me dando. Pode ficar tranquilo que eu não vou voltar aqui por essa causa. E aí eu falei: olha, e outra coisa, quando chegar na sala, se perguntarem para você o que você veio tratar aqui, você não precisa dar satisfação para ninguém, porque você sabe que o que nós acertamos aqui tem uma certa validade. Aquela foi uma experiência muito forte para ele, mas foi para mim também, de que o processo redentivo que Deus usa conosco, ele quer uma mudança de atitude. Ele quer realmente que nós aprendamos e que nós não venhamos mais incorrer naqueles erros que naturalmente nós muitas vezes incorremos, às vezes como aquela história, o dilema de Paulo, aquilo que eu quero eu não faço e aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Então, a gente percebe que esse aspecto faz com que nós entendamos que Deus, que é a fonte da vida, que Deus conhece todas as coisas, ele normalmente vai nos chamar, ele normalmente vai nos disciplinar. E essa disciplina, ele aplica de uma maneira redentiva, assim, nunca com o caráter punitivo, de fazer com que o pecador se diminua, mas não que ele cresça. Foi o que aconteceu com Davi, e alguns não conseguem entender essa trajetória, esse tempo de maturidade, que quando Deus está dizendo aqui, ó, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi conhecia o coração de Deus.